Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Caros irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós iniciamos a nossa campanha de missões nacionais, que tem por tema Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 19. Porque Ele me amou, eu amo, eu multiplico, eu oro, eu reparto. O nosso alvo para este ano é de R$4.000. Participe, contribua, entre no site da nossa campanha, assista os vídeos, veja como entrar em contato com os missionários, enfim, participe desse projeto de Deus que é a nossa Junta de Missões Nacionais. Eu quero ler com você Salmos 22, 25, que nos diz assim: De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Esse versículo tem uma ênfase no ajuntamento do povo de Deus. Vamos orar. É bom, Senhor, estarmos na tua presença nessa manhã para este momento de culto, de adoração, de louvor. Permita-nos, Pai, experimentarmos a tua presença. Permita-nos, Deus, uma compreensão mais aprofundada da tua palavra. E que o que fizermos aqui, ó Deus, glorifique o teu nome, edifique as nossas vidas e anuncie o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado,
sou meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Em nossa sala de aula virtual de hoje, eu quero convidar você para ler comigo uma parte dos versos 24 e 25 do livro de Hebreus, no capítulo 10. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã em que podemos olhar para a Tua Palavra, meditarmos nela e buscarmos, Senhor Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como pessoas, como irmãos, como igreja de Cristo. Dá-nos, ó Deus, um domingo na Tua presença, um estudo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nessa manhã eu quero conversar com você sobre esse tema, lugar mais seguro da Terra. Nesses tempos de pandemia, quando a Igreja de Jesus não pode se reunir em culto, em festa, em pequenos grupos, a menos que sejam seguidas uma série de restrições que, na verdade, dificultam bastante e descaracterizam, em grande medida, a essência da igreja. Vir para a igreja usando máscara, não poder apertar a mão do irmão, não poder dar um abraço, ter que sentar-se distante, é algo que não condiz muito, não condiz em nada com o ambiente que nós construímos, com o ambiente que fomentamos na Igreja de Jesus Cristo. Mas é nesse tempo, então, fala-se de um novo normal. Há certa especulação em afirmar que a igreja vai mudar, que os cultos via tecnologia e não mais presenciais podem ditar um novo normal. Eu gosto muito da tecnologia, tenho aprendido coisas novas. Ela é uma ferramenta que está nos ajudando muito nesse tempo provisório. Certamente vai continuar fazendo diferença depois da pandemia. O alcance que ela possibilita para a anunciação do Evangelho, a distância alcança uma distância que a gente nem imagina. Mas aí em pensar que a tecnologia pode se tornar o carro-chefe dos ajuntamentos da igreja requer certa ponderação. Esse tipo de pensamento, e que para alguns já é até considerado uma tendência, deve ser discutido a partir de uma conceituação profunda do que é a Igreja de Jesus. Quando nós compreendemos simplesmente como uma organização eclesiástica, litúrgica, que pode funcionar de forma virtual com o mesmo efeito de como funciona presencialmente, então, tal ideia e tendência do novo normal pode até ser cabível.
Mas quando olhamos para a Igreja de Jesus e a definimos como uma comunidade espiritual, e foi essa a proposta de Jesus, ela não pode existir sem que haja o ajuntamento presencial, sem que haja a ligação das juntas, dos membros, para que o corpo funcione bem. Pessoas que consideram a possibilidade de manter a comunhão e a vida de fé a partir das ferramentas virtuais estão totalmente enganadas. Não compreenderam em nada o que é a Igreja de Jesus. Se tem algo que caracteriza a Igreja de Jesus como uma comunidade espiritual, esse algo é o encontro das almas no mesmo ambiente físico, para uma conexão espiritual entre os irmãos. Eu quero propor a você uma nova série de estudos na nossa IBD sobre a igreja. A igreja como um lugar de segurança, a igreja como nosso porto seguro, nosso edifício bem alicerçado, onde experimentamos a presença de Deus pelo companheirismo, pelo abraço, pelo aperto de mão, pela liberdade de sermos nós mesmos na vida do outro, que se junta a nós no mesmo itinerário de fé. O que torna a igreja uma comunidade de fé e a leva para além dos muros da organização eclesiástica. É sobre isso que vamos conversar, é sobre isso que quero falar com você. Não vai ser fácil. Essa é uma conversa que só pode ser agradável ao nosso paladar depois que nos acostumamos com a sua acidez, com o seu amargor, porque ela desafia em nível um tanto elevado acomodações nossas que não estamos muito dispostos a negociar. Mas a fé é assim, o crescimento é assim, o amadurecimento é assim. Sempre requerem de nós uma disposição, de uma permissão para se tocar na zona de conforto. O texto que trago para a nossa conversa é O Lugar Mais Seguro da Terra, de Larry Crabb. No meu entender, o melhor texto sobre a igreja que temos no universo literário sobre esse assunto. Larry Crabb não é um autor muito comum. Ele não trabalha com receitas prontas, com aquela objetividade que tanto nos tenta, mas que nunca condiz com a realidade. Ele vai mais fundo. Ele considera a subjetividade da fé. Ele sabe que não conseguimos dominar todas as causas e efeitos. E ele nos convida para entrarmos num lugar escuro e nos desafiarmos a passos de fé que podem nos amadurecer e nos fazer mais parecidos com Jesus. Não é um texto fácil. Vou tentar aqui digerir o máximo e, se ficar alguma dúvida, está aí a tecnologia para nos ajudar nas discussões. Para esta manhã eu apresento uma leitura bem simples da introdução do livro. O título é Vamos Virar as Cadeiras. Uma cena chamou a atenção do nosso autor. Ele estava nas ruas de Miami, na Flórida, quando passou em frente a um asilo. Ali estavam vários idosos sentados numa varanda, de frente para a rua, um ao lado do outro, quietos, observando o movimento como se estivessem sozinhos. Ele parou e ficou observando aquela cena. E dentre os detalhes que chamavam a sua atenção, eu destaco um. Não havia conversa entre eles. Nenhuma evidência que aquelas pessoas foram criadas por um Deus relacional para desfrutar de relacionamentos próximos. Estavam sentados um ao lado do outro, uns na frente, outros atrás, e não conversavam. A alma daquelas pessoas estava dormente, entorpecida. Acho eu que por anos de relacionamentos sem vida e conversas inúteis. A cena da varanda era inefavelmente triste. A
primeira pergunta que esse início do texto, da introdução, nos apresenta é: em que medida os nossos relacionamentos estimulam vida? Em que medida nossos relacionamentos demonstram que fomos criados por um Deus relacional? Como podemos nos relacionar uns com os outros de maneira que os não cristãos jamais poderiam? O que os atrairia? O que os deixaria curiosos? Pessoas que não são cristãs, que não frequentam uma igreja, que não fizeram uma decisão de entrega de vida por Jesus, para Jesus, muitas vezes se relacionam muito bem. E muitas têm gestos de sacrifício, de cuidado, de compaixão, gestos inspiradores e de muita boa vontade. O que então torna uma comunidade cristã única, uma comunidade espiritual única? Jesus propôs uma espécie de unidade que nos torna ciente do que temos de melhor dentro de nós e de todas as coisas ruins que bloqueiam a liberação do que é bom. Jesus propõe isso para nós. Olha, olhem para o que vocês têm de bom, percebam isso. Deem atenção especial a isso. Percebam também o que não é bom e procurem não deixar que isso bloqueie a liberação do que é positivo, do que é belo, do que é bonito que está dentro de vocês. Jesus propõe uma unidade penetrante, que provoque em nós um amadurecimento, que nos permita viver uma conexão verdadeira com o nosso irmão, com o nosso próximo. O autor de Hebreus, no texto que lemos, nos disse que jamais deixássemos de nos reunir com outros cristãos. E quando nos reunirmos, é para que digamos e façamos coisas que transformem uma chama numa fogueira, que estimulem a vida que o Espírito de Deus pôs dentro de nós, para que assim possamos avançar por noites sombrias ou manhãs agradáveis, com os olhos fixos numa realidade que é invisível, a realidade espiritual. Ele nos disse para considerar, considerem-se, consideremos-nos também uns aos outros. Ou seja, vamos pensar seriamente, vamos pensar profundamente sobre o que tudo isso significa. Os cristãos em comunidade só dão e recebem o que Deus proporciona por intermédio dos amigos que intimamente conhecem a Deus e conhecem uns aos outros, ou que pelo menos estejam sinceramente em busca desse objetivo. Nós não vamos conhecer profundamente a Deus se não nos dermos deliberadamente a nos conhecermos e não nos dispusermos a conhecer o outro naquilo que ele é belo. O que Larry Crabb propõe, então, é uma superação da igreja por si mesma. Ele sugere que pensemos com ele sobre o que é virar a cadeira uns para os outros. Não mais ficarmos de costas, mas ficarmos de frente. É uma ilustração que ele faz. E aí, então, derramar em nossos irmãos e irmãs a vida que há no nosso coração, deixando que eles também derramem a sua vida em nós. Às vezes é mais difícil receber do que dar. Na comunidade espiritual, fazemos os dois. Certa vez alguém chegou para mim e falou assim: pastor, você está muito próximo de fulano de tal. Ele tem, assim, uma reputação meio
meio complicada. E eu respondi para aquela pessoa, olha, eu não reparei nisso não. Até li algumas coisas sobre. Mas eu vi tanta coisa positiva, tanta coisa boa, tanta beleza naquela vida. Essa será a nossa caminhada durante os próximos domingos. Minha pretensão é somente uma, proporcionar a todos nós uma discussão sobre a Igreja de Jesus que nos permita transpor o lugar onde estamos. Eu sei que é difícil alcançar todos, mas aqueles que se dispuserem certamente vão ser estimulados a experimentarem algo mais do conteúdo inesgotável que a graça tem para nos oferecer. Parte desse conteúdo foi traduzida, exposta aqui nesse livro, e eu sugiro que você leia. Se você encontrar, leia. É difícil de achar. Inclusive, alguém está com um exemplar que é meu. Se você que está com o meu livrinho desse estiver nos ouvindo, que já leu, por favor, me traga de volta, eu posso disponibilizar para outra pessoa. Vale muito a pena ler esse livro. É muito instrutivo. É uma exposição do que é a Igreja de Jesus, bonita, profunda, bíblica, teológica. Vale a pena, vale a pena. Eu tenho certeza que você vai aprender. E aí nós vamos discutindo juntos, conversando. Tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar. Não deixem de se congregar. Vamos juntos nessa nova caminhada. Um domingo muito abençoado a você. Antes de encerrarmos, irmos para a nossa escola para as crianças, eu quero orar com você. Obrigado, Deus, por conteúdos da Tua graça que estão na Tua palavra e que são explicados de forma mais profunda, de forma mais acessível, através da mente de homens que o Senhor abençoou com inteligência para escreverem e nos disponibilizarem. Abençoa, Deus, o nosso estudo, que ele realmente fale aos nossos corações e nos faça entender um pouco mais do que é a Tua Igreja. Não permita, Senhor, que o nosso orgulho aflore e que acreditemos na pretensão de que já sabemos tudo sobre a Tua Igreja. Mas que os nossos corações estejam abertos, Pai. Que a nossa mente esteja livre para angariarmos algo mais da Tua palavra através da leitura deste livro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um domingo abençoado a você. Até logo mais. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? A gente tá bem em casa. E isso é tão bom! E para acabar com o mistério, eu vou apresentar o meu vizinho. esse aqui é o meu amigo Tibério. E esse é o meu amigo Quinzinho. Nós viemos viver uma história, anunciar ao mundo o Cristo e a sua glória. Então, fique atento a essa narrativa e a esse artista, pois nós vamos falar de Jesus e João Batista. Isso. Pegue o livro, Quinzinho, que eu não vejo a hora de contar essa história. Vamos. João, ele estava ali no rio. Não, Quinzinho, o que você está fazendo? Eu tô contando a história. Mas não é assim que conta a história. Então como é que conta, Tibério? Do começo, Quinzinho. Vamos de novo. No começo, João estava lá no rio. Não, Quinzinho. O que foi agora? Tá na Bíblia aqui, Tibério. Tá na Bíblia, mas você tá lendo a página errada.
Ai, pelo amor de Deus, me conta essa história do começo. Vamos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ih, voltou muito. Voltou muito. Só um minuto. Aqui, Mateus. Aqui, Mateus. Uau! Essa história é incrível! Deixa eu ser Jesus! É claro! E eu vou ser João Batista. João era um profeta. Eis que te digo. E ele era filho de Isabel e Zacarias. Ele até que tinha um perfil bem estranho, usava umas roupas de camelo. Isso, pele de camelo da última moda. E ele também comia mel com gafanhoto. É o quê? É gafanhoto, Tibério. Mel com gafanhoto, isso não é possível. Que é mel com... Ó, gafanhoto. É mesmo. Você tem toda a razão. Isso. Vamos, Tibério. Que bom que você comeu, Tibério. Prossiga. Ele era conhecido como a voz que clama no deserto. Ahá! Ahá! A voz que clama no deserto. Ahá! Tibério, o que você está fazendo, Tibério? A voz que clama no deserto. Ahá! Ahá! Não era isso. Ahá! Não era isso, Tibério. Como que não era isso? Como que não era Tibério? isso? Como que não era isso? As pessoas iam até ele, Tibério, porque elas queriam ouvir o que ele tinha para dizer. E elas iam até o deserto para fazer isso. Mas chegando lá, ele repreendia o povo que estava fazendo coisa errada. Arrependei-vos, raça de víboras! Arrependei-vos, raça de víboras! Arrependei-vos, raça de víboras! Raça de quê? De víboras! Víboras? Víbora! O que é víboras, Tibério? São cobras venenosas. Arrependei-vos, raça de cobras! Raça de cobras! Raça de cobras! Cobra! Cobra! Exatamente! Cobras! Ele chamava as pessoas de cobras. Chamava? Mas por que ele fazia isso? Por que ele fazia? Ah, Quinzinho, o coração das pessoas estava muito duro. Elas tinham esquecido tudo que havia sido ensinado e mais ainda, faziam tudo sem saber o que significava. Então, João Batista insistia: vocês que trabalham, cobrem um preço justo pelo trabalho de vocês. Vocês que têm sobrando, dividam. E vocês que regem as leis, que fazem as leis, não chantageiem ninguém e nem usem da violência. É verdade. E tinha gente ainda que achava que ele era o Messias, mas ele insistia. Eu sou quem prepara o caminho para o verdadeiro dono da história. Pois é, e uma certa vez, João estava lá, à beira do Rio Jordão. Não. Você tem que fazer do começo, Tibério. Fazer do começo? Mas esse é o do começo, a gente já falou do começo. A gente falou que ele era profeta. Eis que te digo, filho de Zacarias, filho de Isabel. A gente falou que ele era a voz que clamava no deserto: ahá, arrependei-vos. A gente falou também que ele comia gafanhotos, eu me lembro. Ah! Eu tinha esquecido. Então pode continuar, Tibério. É isso. Um belo dia, João Batista estava à beira do Rio Jordão, quando Jesus, vindo da Galileia, o encontrou e aconteceu uma coisa incrível. Mestre! João, batiza-me.
Eu não posso. Sou eu quem prepara o caminho. Eu que devo ser batizado por você. Você tem que fazer isso, João. Deus preparou todo esse tempo. Ele trabalhou todos os séculos para que você fizesse isso. Então, que seja feita conforme a tua vontade, mestre. Então, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus e uma voz vinda lá de cima disse: Este é o meu filho, marcado pelo meu amor, alegria da minha vida. Filho meu, te amo tanto, te escolhi pra ser comigo um só, começo, meio e fim da história. Filho meu, és tão amado, tenho em ti tanta alegria e sei que o mundo inteiro saberá que as suas palavras são doces como mel, tua voz acalma o coração, teu amor é incondicional e a todos se entregou. Que as suas palavras são doces como mel, tua voz acalma o coração, teu amor é incondicional e a todos se entregou. Quinzinho, que tal essa história? Vai ficar na minha memória. E você? O que você achou dessa história? Você promete pra gente que assim que a gente se encontrar no Ibabe Criança, você vai me contar o que você achou? Por favorzinho, por favor, por favor. Nós estamos muito ansiosos pra ouvir. Então, até a próxima, galerinha. Tchau, pessoal!